é Soluci, do Santa Costura, Arte com Tecidos, e hoje nós vamos lhe ensinar a como aplicar esses botões aqui, olha, o rebite, o ilhós, rebite com acabamento duplo, botãozinho de ímã, todos eles utilizando o balancinho. Vamos lá? Este aqui não é o cantinho mais bonito do nosso ateliê, mas é aqui que fica instalado o nosso balancinho. E aqui o que é importante você ter aí na sua casa, você fazer aí para você trabalhar melhor com ele. Então aqui primeiro, olha, o seu balancinho, ele tem que estar preso numa base. O meu aqui, meu pai colocou numa madeira maior e nós prendemos, parafusamos ele aqui na nossa prateleira. Porque senão quando você vai dar a pressão para fechar a peça, ele vem para frente. Então você tem que dar um jeito de prender ele onde você vai trabalhar. Um outro recurso que eu tenho aqui que facilita assim a vida 200% é você colocar um cabo longo no seu balancinho. Este aqui está colocado um cabo de alumínio, mas pode ser um tubo de plástico, qualquer coisa que você tenha aí que você se adapte, porque a sua força acaba sendo infinitamente menor quando você vai fechar alguma ferragem. Para você fazer a instalação das ferragens, o que você precisa então? Do balancinho, da peça em si, da matriz e do furador. Então, toda vez que você adquirir uma ferragem nova, você sempre já adquire a matriz necessária e o furador. O furador, aqui como a gente usa muito, eu sempre compro essas peças avulsas, que isso aqui é o martelo no tecido para fazer o furo. Existe aquela pistola de furação que de repente, se você não usa tanto, pode ser uma boa também, mas em geral, toda vez que eu adquiro alguma ferragem nova, eu já compro a matriz e o furador, que nem para este ilhós aqui, ó, que é um ilhós maior, eu uso este furador aqui, ó, que corresponde a este tamanho aqui, ó. As coisas combinam. E junto com ele, a gente tem a matriz de aplicação dele, que é essa peça aqui. Tá? Então, sempre que você adquirir uma peça nova, você precisa adquirir a matriz e o furador para ele. O que eu indico para as meninas aqui que não tem tanta prática e se perdem depois, para que serve uma matriz, para que serve outra, procure guardar assim, ó, que nem esta aqui é a matriz de colocação do botão de metal. Então, deixa junto com as suas peças aqui. A matriz de colocação do ímã aqui com o balancinho, você pode deixar junto. Dessa forma, você não se confunde e você vai saber sempre quem você vai usar com quem. Nós vamos começar pela instalação do rebite duplo, que é esse rebite aqui, ó. Ele tem acabamento dos dois lados, muito utilizado para as alcinhas, porque ele fica mais bonito de um rebite que não tem o acabamento. Então, vamos lá. Eu vou demonstrar nessa pecinha aqui, eu já coloquei direitinho na posição e vou bater o furo aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou usar esse furador, né, porque a ferragem, ela é pequenininha, ela é estreitinha, e eu já vou bater todo mundo junto, que é pra ficar tudo no mesmo lugar. Importante aqui, ó, eu tenho esse plástico aqui, que é um material próprio para bater isso em cima, mas você também pode utilizar na madeira, porque isso aqui tem afiação. Mas se você bater no local adequado, por mais tempo vai se manter essa fiação. Então, eu já fiz o furo aqui, ó. A matriz aqui, gente, para que não haja confusão, ó, essa parte que não tem o parafuso é sempre encaixada aqui embaixo. E o parafuso vai aqui na parte de cima. Tá? Então, neste caso dessa matriz, ó, ela é abaulada dos dois lados, que é para quando ela apertar o rebite, a ferragem, ela não amassa, ela obedece o contorno da ferragem. Importante também você deixar isso aqui sempre alinhado, tá? Você vira aqui e deixa alinhado aqui, ó. Então, aqui nós vamos encaixar nossa... Então, aqui, ó, tá encaixadinho. Agora, é só você vir aqui no balancinho, posicionar direitinho e apertar. Tá? Então, este aqui foi o rebite de acabamento duplo, de duas cabeças que a gente fala. Agora, nós vamos para a colocação de um rebite simples, né? O que é diferente esse rebite aqui, ó? Ele é bem mais alto, então significa que você vai conseguir passar ele por várias camadas de tecido para depois apertar. Normalmente, nós utilizamos isso aqui para prender as alças nas bolsas. Então, eu vou aqui simular a colocação de uma alça para te mostrar como eu faço para fazer o furo e a centralização das alças.
Então, a alça, ela é sempre colocada depois da bolsa pronta. Por quê? Por mais que se você colocar a alça antes de costurar sua bolsa e durante a costura você entrar um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui, você corre o risco de ficar com uma alça descentralizada, o que fica muito feio. Então, nós sempre deixamos para colocar depois da bolsa pronta, pela abertura do forro, tá? Então, aqui, ó, vamos considerar que isso aqui fosse uma bolsa que estivesse pronta aqui. O que que eu fiz? Eu identifiquei o meu meio, aqui eu dei um pique marcando o meio. E para eu colocar, identificar o local de colocação das alças, a medida padrão aqui é sempre 15 centímetros de abertura entre elas. Porque se você colocar isso aqui muito menor, fica desconfortável para você colocar a bolsa no braço. Se você colocar muito aberto, na minha opinião, fica feio. Então, eu sempre trabalho com essa medida padrão de 15 centímetros. O que significa isso, então? A partir do centro, eu vou ter 7,5 centímetros para cá e 7,5 centímetros para cá. Então, eu sempre faço uma marcação aqui para me guiar aqui, ó. E no caso aqui, como é uma alça por fora, ela aparece, chama atenção, eu sempre marco, faço uma marcação até onde ela vai vir aqui, para me orientar. Então, aqui no caso, ó, eu vou marcar 6 centímetros. Então, para os dois lados aqui, ó. Então, na minha marcação, eu já entendo que eu tenho que obedecer isso aqui, ó, na hora de eu fazer os furos aqui para a peça. E é sempre importante que quando você vai bater os rebites em tecido, você use um reforço, porque parece que não, mas o tecido ele cede. E em pouco tempo, se você não bater um reforço, o que acontece? O rebite passa pelo buraquinho e a alça solta. Então, é sempre importante trabalhar com um reforço. Aqui no caso, eu estou usando um pedacinho de papelão, ó, duro. Então, para eu bater o furo aqui, eu só coloco a alça nessa posição, enfio ele aqui embaixo e faço os furos aqui, como eu vou mostrar para vocês. Então, ó, alça colocada no lugar, papel embaixo. Por que que eu faço junto? Para que o local da furação fique exatamente o mesmo. Então, aí você bate, furei de um lado. Como eu faço para furar exatamente igual do outro? Se você não tem prática, não consegue fazer isso na visão, faz assim, ó, fura o outro lado da alça aqui, acompanhando já o seu furo. Então, ó, furo feito na outra alça, já na mesma posição, você coloca aqui, papel por baixo. E rebate o furo para estar furando o seu papel, o seu reforço que você estiver usando aí no mesmo local. Lembrando que, ó, o meu furador, ele foi proporcional ao tamanho do furo que eu preciso aqui, ó. Sempre o furador combina com a ferragem. Então, tudo feito, é hora da gente fazer a montagem aqui. Então, isso aqui vem por trás. A alça aqui na frente. Rebite encaixado, pronto para baixar lá no balancinho. Já a matriz do balancinho, olha, para o rebite, a parte de cima, ela é côncava, que é o que vai encaixar aqui, e a parte de baixo, ela sempre tem aqui, ó, um biquinho aqui, que é o que vai encaixar nessa parte aqui, ó. Então, vamos fazer a montagem. Encaixa direitinho e aperta, tá? Então, dessa forma, a alça colocada, sempre usa um reforço, seja um papelão, seja um pedaço de filter, seja um corino, qualquer coisa que você tem, mas é essencial que você use esse reforço, porque senão a pessoa leva a bolsa para casa e num pouquinho só de uso, o rebite fura o tecido abre e a alça sai fora. O item de colocação aqui vai ser o ilhós. O ilhós, o que que é? É isso aqui que dá acabamento nos furos das peças. Ele é sempre composto por duas peças, a gente tem o macho e tem a fêmea, e nós temos vários tamanhos disponíveis no mercado. Você vai utilizar aí de acordo com a sua peça. Mas cada tamanho de ilhós requer um tamanho de matriz e um tamanho de furador. Então, o furador, ele sempre acompanha, ó, o tamanho da pecinha que você vai encaixar aqui, ó, tá? Este aqui, no caso, é para este aqui é para este, e eu vou demonstrar ele para vocês através desse tamanho intermediário aqui. Então, vamos lá? Então, feito o furo, a posição da matriz aqui é uma parte sempre muito instintiva, ó, porque isso aqui vai para baixo,
né? Essa aqui é a única possibilidade, é se você aparafusar em cima do balancim. E aqui, ó, essa é a parte do acabamento. Então, ele vai encaixado aqui na parte de fora, que é onde você quer que a peça fique mais bonita. E este aqui, a travinha, vai por dentro. Para você colocar, ó, apoia aqui e baixa o balancinho. Ilhós colocado. Nosso próximo item é o botão de imã com a colocação do balancinho. Essa ferragem tá muito na moda para carteirinhas, ela funciona de fato muito bem. Por fora, ela tem a aparência de um botão de metal, de um botão de pressão de metal, só que na verdade ela é um ímã. Então ela abre e fecha bem facinho, além de ser uma ferragem bonita, agrega valor na peça. Então, por exemplo, eu vou aplicar ele aqui nessa carteirinha. E o que eu já fiz? Eu já fiz o furinho fino aqui na tampinha, porque a ferragem é pequena. E agora eu vou marcar o outro lado do ímã. Então, eu sempre procuro colocar assim, eu furo um lado, para posicionar aqui, eu sempre uso um alfinetinho ou uma caneta. Eu vou usar o alfinete porque o tecido é preto, é difícil de enxergar. Porque na hora da colocação dessa alcinha, gente, você pode, de repente, entortar sua peça, se você errar o ponto, ou você pode corrigi-la também, se ela tiver um pouquinho fora de eixo, assim, mexendo a tampinha, ou aqui o fechamento, você consegue dar um aspecto de que ela tá correta. Então, é muito importante que você faça isso, antes de furar, verifique. Nem aqui eu acho que a minha tá certinha aqui, ó. Então, eu vou identificar esse pontinho de furação aqui. E por dentro, lá pela abertura que eu tenho no forro, eu vou agora bater o furinho daqui de baixo. A matriz de colocação desse botão de ímã é essa daqui, ó. Então, a parte de baixo, a parafusa a parte de cima. Às vezes, esse joguinho, ele vem com uma terceira peça ainda, mas não há necessidade, só essa já é o suficiente. Se você não tem essa, você também consegue usar a matriz de colocação do rebite de cabeça dupla. Como ele é os dois lados assim retos, você apoia aqui e consegue fazer. Então, aqui, ó, vamos encaixar o lado de cima. Então, sempre o ímã, a parte delicadinha, vai para a tampa, a parte menor ou mais delicada. Então, aqui, fechou, ó, aí encaixa aqui e desce o balancinho. Então, tá colocado a parte de cima. A parte de baixo eu furei lá, como eu mostrei pra vocês. No caso, eu também fiz um reforcinho aqui. Enfia aqui, coloco o reforço. Trava. Centraliza bem a pecinha aqui, ó. E desce o balancinho. Fechar aqui. Tá? Então, tá feita a colocação aqui do ímã. A nossa próxima ferragem é o botão de pressão de metal, essa peça aqui, ó. Ele também substitui o botão de ímã, ele é uma ferragem bem mais barata para você comprar, colocar nas peças. A única coisa é que ele é um pouco mais difícil o fechamento, então às vezes em carteirinha, hoje em dia a gente tem usado mais o ímã, mas esse aqui também funciona muito bem. Tá? Eu vou fazer o furinho com o furador pequeno, centralizando o local, da mesma forma que foi com o anterior. E essa ferragem aqui, ela complica um pouquinho mais, porque ela tem mais peças. Então, a gente tem o conjuntinho de cima. É sempre bom você ter uma amostrinha para você ver quem compara, ó. Então, este acabadinho aqui, ele é par deste aqui. E ele é colocado com essa matriz aqui. Depois você vai ver o encaixe, só dá certo com essa, a base é a mesma. E depois a gente tem o outro lado, que é este aqui, que é utilizado com este acabamento aqui, ó, que é esse joguinho aqui, que é colocado com a parte menor da matriz. Você também vai entender ali na máquina como funciona. Então, encaixando a matriz, a parte de baixo, eu vou começar com a tampinha do botão. Então, essa matriz aqui maior, ó, vou parafusar ela aqui. É fácil de você identificar qual é ela aí, ó, porque na verdade a gente encaixa essa pecinha aqui dentro aqui, ó. Ela fica encaixadinha para começar a colocação. Então, parafusou ela aqui.
Na parte de baixo, vai este aqui com acabamento, que é a parte de fora, que aparece na verdade. Para aqui, meu bem. E a posição aqui, não tem outra. Viu que tá encaixadinho, aperta. Então, ficou colocado, ó, parte de fora. Agora, eu vou trocar essa parte de cima da matriz. Ela também encaixa a parte de baixo aqui dentro, ó. Sempre parafusa até o final, tá? Eu já deixo encaixadinho aqui e essa outra parte vai aqui. Coloca aqui e desce. Ó, então, ficou os dois lados. Aqui não é uma carteirinha, é só uma peça de demonstração. Às vezes ele fica mais durinho assim. A gente tá com um tecidinho muito fino aqui, mas é isso aqui, tá? Dessa forma também você faz a colocação do botão de pressão de metal. E a nossa última ferragem aqui a ser demonstrada é o botãozinho de plástico, o famoso Ritas, que é a marca mais famosa aí de botão. Ele não é tão charmoso, mas ele é fácil de colocar, fácil de retirar, caso dê errado também. E garante o fechamento fácil. Ele abre e fecha bem fácil, utilizado bastante em coisas de bebês, em carteirinha. E o princípio de colocação dele é o mesmo do anterior, do botão de metal. Só que aqui, ó, as duas travas são iguais, tanto para a parte do macho quanto da fêmea. O acabamento aqui é igual. O que difere é o tamanho aqui, ó. A gente tem a menorzinha e a maior. E ele também vem no conjuntinho de ferragem a parte de baixo, que eu só uso a mesma, né? Desde que ela seja retinha aqui. E aqui você também tem os dois tamanhos de encaixe diferente. Você tem o maior e o menor. Então, ó, o maior se encaixa aqui. É nesse aqui mesmo. Às vezes não encaixa muito bem, tá? Mas ali na máquina você vai saber como utilizar. Então, vamos lá para a máquina? Eu já fiz os meus furinhos aqui, que eu acho mais prático com o martelo, mas neste caso você também pode trabalhar com essa peça aqui, ó, com o furão. Como o furinho é bem pequenininho, ele ajuda. Ou ainda, você já consegue furar quando o tecido é fino com o próprio... com a própria pontinha aqui, ó, porque ela é bem afiadinha, dá pra furar. Então, eu vou começar pelo lado menor. Então, é isso aqui, ó, que vai do lado de fora da peça. E do lado de dentro, eu já vou colocar o lado menorzinho aqui, ó. Esse lado mais delicadinho da ferragem é sempre o que vai na tampa, né? E o maior é o que vai no corpo da peça, sempre é esse padrão. Então, encaixa bem direitinho aqui. Vocês viram que eu não consegui encaixar o botão na minha matriz aqui, mas aqui você vê que tá bem encaixadinho, ó, e desce ele, tá? Então, colocou um lado, aí vou trocar a matriz aqui, vou ir pra maior. E da mesma forma, este aqui pro lado de fora. E encaixa o outro aqui. Se você conseguir encaixar ele aqui, melhor, mas com o tempo você vai ver que não precisa disso. Apertou, tá colocado o botãozinho também aqui, ó. Certo? Bom, eu creio que nós concluímos aí um guia para a colocação das ferragens. Muita gente que faz as bolsas, às vezes não tem alguém próximo que coloque por um preço justo. Então, é um recurso que, de repente, vale a pena você ter na sua casa um balancinho e as ferragens apropriadas, as matrizes, para que você possa concluir o seu trabalho com perfeição. Infelizmente, a colocação da ferragem, ela é o último passo de conclusão da peça. Infelizmente, porque se você cometer um erro, você pode estragar a sua peça. Então, a minha dica para você é sempre pratique, pegue alguns pedaços de tecido, como eu fiz aqui, pratique a colocação, guarde as suas ferragens acompanhadas juntos da matriz para que não haja confusão. Com o tempo, com a prática, você vai ganhando o domínio da colocação. Nunca esqueça que você só aprende a fazer alguma coisa com a prática. Foi assim que eu fiz e mesmo hoje eu ainda às vezes a gente comete algum erro ou outro aqui e acaba tendo que achar uma forma de solucionar o problema. Eu sou Lucy Taglianetti, do Santa Costura.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar com suas amigas e fica aqui um convite para você nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Santa Costura, Arte com Tecidos, porque é por lá que você fica sabendo do que acontece aqui no nosso ateliê. Muito obrigada!